Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje na nossa live, deixa eu colocar aqui o nome. O Instagram está avisando as pessoas. Vou ver se eu consigo fixar o comentário, que eu sempre tenho dificuldade com isso, não sei porquê. Bom dia, Diane! Tudo bom? Ô, Diane, tem uma dificuldade de fixar esse comentário aqui, você que é tecnológica. Às vezes dá certo, às vezes não. Vamos esperar algumas pessoas aí. Bom te ver aqui, tô bem feliz que você está participando. E tô adorando as tuas postagens, vi teus vídeos. Vai tentando, eu tô tentando. Enquanto não aparece mais gente, eu vou tentar aqui. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Bom dia, Thay! Legal te ver aqui. Bom, hoje o tema da nossa live é sobre a psicologia positiva. Eu me dei conta que eu falo aqui, mas tem gente que ainda não sabe o que é direito à psicologia positiva, então a gente vai falar um pouco dela, um pouco da história também. A Arlete também chegou. A Arlete me mandou um vídeo até, na verdade já estava com essa ideia de fazer, porque eu recebi ali nas minhas perguntas aqui no Insta, né? Uma das sugestões era fazer sobre a história da psicologia positiva, e esses dias a Arlete também mandou. Nubinha, hahaha, gostei desse nome. A Arlete me mandou um vídeo também, eu falei, poxa, eu tô falando aqui sobre psicologia positiva e sobre forças de caráter, sobre um monte de coisa, e não falo o que é a psicologia positiva. Então, resolvi falar e acho que vai ser bem legal. Eu não consegui, deixa eu tirar esse filtro aqui, deixa eu ver. Eu tenho algum problema com isso. Acho que eu consegui. Acho que o filtro da... Opa, quase que desliguei a live. Tá bom, filtro? Já te tirei. Então, vamos lá. Acho super legal, super importante esse tema, até para quem chega no canal não entende, vai estar disponível aqui no IGTV. Primeiro eu quero contar, antes de contar o que é a psicologia positiva, um pouco da minha história com a psicologia positiva. Eu conheci o coaching em 2005, quando eu estava na... Ah, não, foi antes. Quando eu estava na faculdade, entrei na faculdade de psicologia, líder da yoga do riso. Ah, você que apareceu na live da Ellen, né, Núbia? Beleza, legal. Por isso que é Núbia, hahaha. Então, quando eu estava na faculdade de psicologia, eu iniciei em 2003. Oi, Cíntia. Eu comprei um livro, uma amiga estava fazendo coaching comigo, ela morava nos Estados Unidos e ela começou a falar sobre a psicologia positiva, fui buscar, comprei um livro Felicidade Autêntica, que na verdade tinha sido lançado há 2 anos, era bem novinha. E me apaixonei, o livro de Martin Seligman, na verdade é o primeiro livro dele, oficial da psicologia positiva. Me apaixonei pelo conteúdo, pelo livro, mas na faculdade não se falava nada disso, né? Até hoje as faculdades estão se arrastando ainda nesse tema. E aí, claro, né, comecei a estudar, me apaixonei, falei, puta, eu quero fazer esse curso na Universidade da Pensilvânia com esse cara, porque eu gostei, é nisso que eu acredito e tal. E aí, no ano seguinte, fiz um curso de coaching, em 2005, que falaram também da psicologia positiva. Eu falei, gente, esse tema aí é um tema legal, né, pra eu olhar. Só que como eu era muito medrosa naquela época e não me arriscava muito, eu... Bom dia, Andréia!
eu não tive coragem de fazer esse curso lá naquela época. Também comecei a estudar, comecei a comprar outros livros e me apaixonei, comecei a trabalhar, inseri isso dentro do meu trabalho, mas sempre um pouco velado, porque dentro da minha área ali, dentro da faculdade e do trabalho, não se falava nisso, né? Mas eu comecei a praticar desde lá. Então, eu queria contar para vocês só, né, fazer essa introdução do meu encontro com a psicologia positiva. Então, desde lá 2004, desde 2005, né, que eu comecei a trabalhar com coaching, que eu comecei a inserir isso no meu trabalho, e daí como psicóloga organizacional, na clínica também, sempre tinha um pouco esse viés. Anos mais tarde que eu fui fazer as formações. E o que é a psicologia positiva? Então, para quem não conhece, diga aí quem conhece e quem não conhece. Eu tenho alguma ideia, né, pelas pessoas que estão aqui. A psicologia positiva, na verdade, ela não é uma abordagem da psicologia, embora tenha surgido dentro da psicologia. Ela é um movimento científico que surgiu através do Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva. Antes mesmo do Seligman, o Maslow já falava um pouco sobre isso, sobre você focar nos pontos fortes, sobre promoção da felicidade e bem-estar, mas ele não levou adiante os estudos, não formalizou esses estudos, né? Quem chegou com tudo mesmo foi o Seligman. Foi em 1998 que ele se tornou presidente da APA. E por que ele chegou a essa conclusão? Ele era psicólogo, ele trabalhava com depressão, né? O foco de trabalho dele era depressão. Ele tem um estudo muito conhecido dentro da psicologia, que é o estudo do desamparo aprendido, que é um estudo que ele fez com cães. Imagina fazer estudo com cães, hoje isso é impensável, né? Hoje a gente ainda faz com os ratinhos, mas com cães impensável. Então ele colocou isso aí até hoje, né? Cai em cima dele por causa disso. Ele colocou os cães num espaço, uma jaula, e quando tocava um sininho, os cães recebiam comida. E aí dentro desse espaço, ele dava uns pequenos choquinhos nos cães. Só que numa das jaulas, ele separou em 2 jaulas, numa das jaulas os cães podiam tocar num negocinho que parava o choquinho, e na outra não tinha esse negocinho para eles tocarem. Aí depois disso, ele colocou todos os cães numa outra jaula com grades menores, que eles poderiam escapar, e não tinha mais choquinho. E o que ele percebeu? Os cães que tinham recebido o choquinho antes nem tentavam escapar da jaula. E os cães que não tinham o mecanismo de parar o choquinho, e os cães que tinham tido isso, escapavam da jaula. Então ele percebeu que o trauma em si, ele não causa grandes consequências. O problema é o trauma inescapável, é você saber que não pode escapar de uma situação. E aí você aprende que aquilo é ruim, que você não consegue, e fica com aquela sensação de incapacidade, de frustração. E isso, trazendo para os humanos, eu acho que vocês podem perceber bem como que funciona a nossa vida, né? Muitos dos nossos medos que a gente tem são devido a traumas inescapáveis, a situações que deram errados e a gente não conseguiu dar conta, e acabou que às vezes a gente tem um bloqueio. Foi o que aconteceu com esses cães. E aí, do desamparo aprendido, dessa teoria que é bem famosa dentro da psicologia, ele criou a teoria do otimismo aprendido. Ou seja, da mesma forma que as pessoas podem aprender esse desamparo, elas podem também aprender a ser otimistas, né? Elas têm algumas pessoas que, como é que é? Surge as bloqueanes, as bloqueanelson. As bloqueanes é uma coisa que a Ellen sempre fala, né, Jane? Oi, Raquel. Então, da mesma forma, algumas pessoas, elas sofrem alguns traumas, mas mesmo assim elas conseguem elas conseguem escapar, não, elas conseguem dar conta daquilo e
e ter uma vida melhor e ir para frente, enfim, conseguir superar os obstáculos. E ele começou a estudar essas pessoas, né, as exceções, que são as pessoas otimistas. E a partir daí surgiu a teoria do otimismo aprendido. E aí, o que ele começou a ver? Oi, Márcia, tudo bem? Os nanos que estão aqui estão carecas de saber já dessas histórias que eu vou contar. Estou falando sobre a psicologia positiva hoje. E daí o que ele começou a ver? Ele começou a perceber algumas coisas da vida dele que não fazia muito sentido. Ele percebeu que a psicologia estava muito focada nos traumas, muito se sabia sobre depressão, mas pouco se sabia sobre felicidade, né? E aí veio um puta de um sinal para ele, que foi a filha dele, Nick. Um dia ela estava brincando perto dele, toda entusiasmada e demonstrando aquela vitalidade, e ele deu uma bronca nela, falou meio atravessado, e ela disse assim para ele: pai, com 3 anos eu aprendi que eu não preciso chorar para tudo, eu aprendi a controlar meu choro. Eu queria que você aprendesse um pouco também a controlar essa tua ranzizice. Ela tinha, acho que 5 anos na época, 5 ou 6. E ele falou: puxa vida, né? Eu tô olhando para minha filha, tô olhando uma potencialidade que ela está demonstrando, que é essa vitalidade, não com bons olhos, né? Eu tô criticando isso. E dessa forma eu posso estar bloqueando uma coisa que ela tem boa, né? E eu vou começar, a gente não pode olhar as pessoas somente por esse viés, né? Da crítica, do julgamento, somente pelo viés de querer consertar. Eu falei: eu vou começar a ver então essas potencialidades que as pessoas têm, o que a gente pode desenvolver, o que a gente pode aproveitar disso para estudar a felicidade, né? E aí ele se reuniu ele sabia do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um nome bem esquisito, mas ele que criou a teoria do flow, que é um nome conhecido, né, para quem conhece, para quem já ouviu falar. E ele falou assim: tem um cara lá estudando como que as pessoas se engajam mais, se sentem melhor, se sentem mais motivadas. Vou chamar o Mihaly para uma conversa e vamos começar a estudar isso. E na época ele era presidente da APA, que é a Associação Americana de Psicologia. Então ele tinha força para levar adiante alguns estudos, né? E ele chamou o Mihaly, eles foram para um resort em Akumal, um resort na península de Yucatán, no México, e foram lá ter um tete-a-tete, né? E com ele também convidou outros pesquisadores para irem lá. Oi, Vanusa, tudo bem? E aí... E os pesquisadores que a gente conhece dentro da psicologia positiva, que é a Sonja Lyubomirsky, tem vários outros, aqui agora esqueci os nomes. E aí dentro desse resort lá no México, eles criaram o que chamaram de Akumal 1, que foi onde surgiu as primeiras iniciativas dentro da psicologia positiva e começou esse movimento da psicologia positiva. Então... O nome do livro, que eu falei, o primeiro livro dele dentro da psicologia positiva, que é o Felicidade Autêntica, tá? Só que o Felicidade Autêntica, ele tem uma coisa legal, porque tem a história da PP, tem os pensamentos dele, mas ele tem uma teoria que já foi modificada. Então, o segundo livro, que é o Florescer, tem a segunda teoria, já explico para vocês. E aí... Dentro desse resort, eles começaram esse movimento científico. Então, o movimento foi, primeiro, pegar todos os estudos que já tinham sobre felicidade na história do mundo e começar a pesquisar sobre isso, né? E eles se depararam com vários filósofos, inclusive o Aristóteles, que fala muito sobre felicidade, né? E começaram a estudar isso e ver se fazia sentido para a época de agora também, né? Porque uma coisa é o que foi estudado, o que foi pensado antes, né? Outra coisa é ver se isso cabe nessa realidade. Então, eles definiram a psicologia positiva como um movimento científico que
estuda o que as pessoas podem fazer para terem mais felicidade e satisfação com a vida. O que a gente pode ampliar, construir, reforçar para que as pessoas tenham mais bem-estar e satisfação com a vida. Dentro da psicologia positiva tem muitas teorias e muitos significados. Eu gosto de dizer que é a ciência da inteireza, que é uma ciência que você trabalha tanto as emoções positivas quanto as não tão positivas assim, e é uma ciência que estuda o que faz as pessoas terem uma vida melhor, tá? Mas vocês vão encontrar diversas fontes e diversas definições aí. Então, falando ali de Aristóteles, ele dizia que a busca final de todo ser humano era a felicidade. No fim da vida, todo mundo quer ser feliz, né? E no fim da vida, não, no fim das contas. Todo mundo quer chegar ao fim da vida sendo feliz. E aí, o Aristóteles dizia que as virtudes eram um caminho para a felicidade. E que a gente não pode focar só em saber o que é bom para as pessoas, mas em ser o que é bom. E aí, a partir daí, surgiram vários insights, né? A gente tem, o Aristóteles fala também do eudaimonismo e do hedonismo. O hedonismo é quando você faz as coisas somente pelo prazer imediato, né? São aquelas coisas que trazem muito prazer imediato. E não está errado a gente fazer coisas assim. O problema é levar uma vida hedônica. O problema é levar uma vida só focada no prazer imediato. Então a gente tem que ter momentos de prazer, momentos de satisfação, momentos de serenidade, de equilíbrio. E aí ele trouxe também, dentro da teoria de Aristóteles, o eudaimonismo, que é o estudo a felicidade da alma, é aquela felicidade que traz equilíbrio, que traz serenidade. Por isso que eu disse que é a ciência da inteireza, que a felicidade não quer dizer você tá sorrindo o tempo todo, tá dando gargalhada o tempo todo, né? A felicidade é mais uma coisa interna. E sorrir é muito bom, a gente tá com a Nubinha aí que pode comprovar isso, né? Inclusive ela pode modificar a nossa forma de enxergar o mundo, enfim. Mas não é só isso, né? Tem momentos que a gente está pleno, que a gente está bem e que a gente sabe lidar com as situações através da resiliência, né? As dores não vão parar de ocorrer, mas a gente vai saber lidar melhor com isso. Então, é disso que a psicologia positiva se trata. Então, quanto mais fortalecido eu tô, quanto mais feliz eu me sinto, melhor eu consigo lidar com as situações. Aí tem uma coisa aqui que eu queria trazer para vocês, que eu busquei sobre Epicuro, que ele fala sobre o estado de ataraxia, que é uma coisa que a gente trabalha muito dentro da psicologia positiva, que é um prazer estável e um equilíbrio alcançado quando aprendemos a valorizar as pequenas coisas da vida. E isso a gente fala muito dentro da psicologia positiva, né? Como valorizar as pequenas coisas da vida, isso é importante, né? A gente tem aquele foco no futuro, que gera muita ansiedade, e às vezes a gente tem um projeto, a gente faz aquilo, vai até o final e nem percebe o caminho que a gente passou, né? Então esse parar e valorizar as pequenas coisas faz parte, né? A felicidade ela é construída, ela não tá lá no final. E o hedonista, como eu falei para vocês, ele quer a felicidade tipo agora, né? Ele quer ter aquele resultado. E aí quando ele não tem, ele se frustra, né? Quando ele não tem o resultado ali. E aí, bom, então basicamente assim, eu dei uma passada por tudo. E aí um dos primeiros estudos deles, começaram a estudar a teoria do otimismo aprendido, começaram a ver o que fizeram várias pesquisas, foram em convento para ver por que algumas freiras eram mais felizes que as outras, o que a longevidade tem a ver com a felicidade. Fizeram, assim, muitos estudos, inclusive se apropriaram de alguns que já existiam, principalmente dentro da área da neurociência. E aí um dos estudos famosos, que é o que a gente trabalha muito aqui, é o estudo das forças de caráter.
Então, eles receberam um pedido do Neil Myerson, que hoje ele é diretor do VIA, que é o VIA é um portal que fala sobre as forças de caráter, onde você pode fazer o teste lá, enfim. E aí, dentro desse pedido do Neil Myerson, oi Ellen, tudo bem? Tua amiga Nubinha tá aqui. Falou assim, eu queria estudar as virtudes das pessoas, o que faz as pessoas felizes, como que a gente pode fortalecer, né, essas pessoas e tal. E isso deu origem ao estudo das forças de caráter, que é um estudo assim bem grande, que foi feito com mais de 50 pesquisadores em mais de 50 países. Eu tô tão acostumada a falar esses números que às vezes eu arredondo, mas é mais ou menos isso. Mais de, acho que 3 milhões de dólares, não, muito mais de 3 milhões de dólares, eles buscaram em mais de 2.000 anos de história, registros, filosofia, religião, povos. Então, eles foram bem a fundo para entender quais eram as virtudes humanas, e dentro dessas virtudes eles descobriram 24 forças de caráter, que são as forças, né, que são estudadas hoje. Então, o que as pessoas precisam o que as pessoas já têm dentro delas, que pode promover a felicidade, que pode ampliar essa felicidade. Eles descobriram que as pessoas têm essas 24 forças de caráter. Não acredito que vai começar a bateção no vizinho aqui. Tomara que não atrapalhe. E são forças assim que todos nós temos, né? De 1 a 24. Ai, meu Deus do céu. Vizinho, pare, por favor. E que podem levar, né, desenvolvendo essas forças, trabalhando em cima dessas forças, levam a um maior bem-estar, felicidade, aumento de criatividade, de produtividade, enfim, tem inúmeras vantagens, né, que não vou falar todas aqui. E qual que é a pegada das forças? Como eles estavam dentro da felicidade, dentro do que faz as pessoas felizes, o que a gente pode estudar aí, o que a gente pode descobrir, eles se basearam em cima de uma coisa que a gente tem, que é bem básico dentro da psicologia positiva também, que é o viés negativo, que é o que a nossa tendência em prestar atenção nas coisas ruins, em ter a mente mais alerta, em desenvolver assim um certo até pessimismo, negatividade. Isso é uma tendência porque veio lá dos nossos ancestrais. Gente, eu tô sendo repetitiva para quem me ouve sempre, porque eu tô falando vários assuntos, mas eu acho que essa live é super importante, porque eu nunca fiz uma live contando sobre a história da psicologia positiva. Então, se vocês tiverem perguntas, inclusive eu vou responder 2 que tiveram no Stories ali, que eu postei, mas daí se tiverem perguntas, falem, tá? E esse viés negativo, essa maneira da gente enxergar o mundo, ela vem lá da nossa ancestralidade, que eu gosto dessa historinha, eu adoro essa historinha. Então, tinha lá as tribos, né, para sobreviverem, o que elas faziam? Elas estavam lá, no meio de outras tribos inimigas, no meio de um monte de animais, e aí quando o carinha lá, o homem das cavernas, ia caçar os animais, ele não podia chegar lá com toda a sua coragem, uau, né, vou caçar os animais, porque ele podia morrer. Então ele tinha que desenvolver, ele tinha um cérebro mais alerta para o perigo, mais pessimista, porque ele podia ser engolido pelos tigres, pelos animais, se ele não tivesse esse cérebro, né, se ele não tivesse medo. Porque os homens das cavernas que tinham medo eram engolidos pelos animais. Então, eles foram desenvolvendo esse cérebro alerta, esse cérebro mais pessimista e negativo, porque isso os ajudava a sobreviver. E a gente herdou esse cérebro dos nossos ancestrais. Olha que presente bonitinho que eles nos deram, né? E a gente tá aqui com isso, para essa vida, com esse pepino, né? Que nem cabe mais nessa vida, mas que a gente trouxe para cá. E esse é um dos maiores causadores dos nossos problemas hoje, de a gente não conseguir ir em frente, de a gente não conseguir encarar os problemas, né? Claro, existem os traumas que a gente sofre, existe a nossa história de vida,
existem as nossas crenças que vão sendo formadas, mas existe um responsável antes da gente nascer, que são os nossos ancestrais. Então a gente já tem essa tendência, né? Não que isso seja para todo mundo, né? Tem gente que não tem, mas essa tendência à negatividade todo mundo pode ter, né? A maioria de nós tem. E aí, junte isso com todos os traumas que você passou na vida, com todas as frustrações que você teve, com todos os medos que você já tem, imagine como é como a tua cabeça não te ajuda, né, nesses momentos. E aí, pensando nisso, mente é tudo, né? E aí, respondendo aí a pergunta da Jane, que ela fez no Stories, que eu acho que eu vou responder algumas aqui, em alguns momentos, tá, Jane? Trabalhar a mente é o que vai promover uma maior saúde mental e promover os teus destraves, né? E como trabalhar a mente? Arlete, que pena! Que bom que você veio dar um cheirinho. Depois você assiste aqui, tá? No IGTV. E aí tem várias formas, né, que eles estudaram de trabalhar essa mente. Mas deixa... Jane, eu já te respondo, porque agora eu dei uma viajada, não é, no viés negativo e não expliquei das forças de caráter. Então deixa eu explicar, depois a gente passa para as dicas. E daí as forças de caráter, justamente, são esse antídoto, né? Se eu olhar para o que eu tenho de bom em mim, em vez de olhar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso consertar, o que está ruim em mim e no outro, eu posso ser mais feliz. Essa foi a teoria, foi comprovada, e é em cima disso que muitas das ferramentas da psicologia positiva se desenvolveram, né? Em cima das forças de caráter. Então, elas têm um poder enorme de fortalecimento, né, do equilíbrio emocional, do equilíbrio até físico. Elas têm um poder enorme de fazerem as coisas na nossa vida acontecer. Então, quando eu ouço aquelas lives, fala, você precisa desenvolver isso, você precisa desenvolver aquilo. Eu penso assim, não, realmente a gente não está pronto, a gente precisa desenvolver, isso é importante também, mas vamos olhar também, puxa, gente, se estiver incomodando, vocês falam, tá? O barulho. Vamos olhar também para o que a gente já tem de bom, né? Para que gastar tanta energia com o que a gente ainda não tem, com o que a gente considera pouco desenvolvido ou fraco em nós, e vamos botar essa energia numa coisa que já existe na gente, né? Então, as forças de caráter são aquelas forças que todos nós temos, mas a gente tem uma hierarquia de forças. Por exemplo, eu tenho 5 forças de caráter lá em cima, que são as forças que, se eu colocar a minha atenção e a minha intenção de trazê-las para hoje, para perto, em qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu vou potencializar esses resultados, eu vou melhorar minha autoestima, eu vou aprender a prestar atenção no belo. Lembram daquela frase do Aristóteles lá no começo, que eu falei que, olha aí, eu falo lembro, não sei o que, e daí eu mesma não lembro, né? Deixa eu ver se eu leio aqui no meu caderninho se eu tinha anotado isso. Puxa, me esqueci. Mas é mais ou menos assim, o nosso principal objetivo é sermos bons, né? E não somente sabermos o que é bom. Então, se eu usar as forças de caráter, né? Porque eu já tenho de bom, o que eu já sou, para me olhar, para ver como é que eu posso agir no mundo da melhor forma possível, porque as forças, elas só demonstram o nosso melhor em ação, né? Sou eu no meu melhor, e você no meu melhor, funciona super bem. E aí, quando eu começo a direcionar esse olhar, eu começo a mudar o que a gente chama de mindset, que é o meu modelo mental, que geralmente ele é fixo, né? Ele é negativo, ele é mais inflexível. E aí eu aumento minha autoestima, eu aumento minha autoconfiança, porque eu vou começar a prestar atenção nas coisas boas, né? Era disso que eu queria falar, né?
de você prestar atenção do estado de ataraxia, né, que ele fala, que é quando a gente aprende a valorizar essas pequenas coisas. E o caminho para valorizar essas pequenas coisas é justamente começar a enxergar essas pequenas coisas em nós. Então, um dos exercícios, Jane, é você começar a olhar e valorizar as pequenas coisas da vida, que a gente traz da psicologia positiva, é o exercício da gratidão, que é um exercício, um dos primeiros exercícios que o Martin Seligman, ele testou com um grupo de estudantes dele e também com um grupo de pacientes depressivos. Então, ele conseguiu tratar a depressão. Uma das ferramentas foi a gratidão e a outra foi as forças de caráter. Então, é super importante, super comprovado isso. E aí, a partir daí, a gente vai treinando o nosso cérebro, que é que nem um músculo, para prestar atenção nessas coisas boas, e a gente vai modificando aqueles caminhos neurais que são muito rígidos, né? Então, pensa, se o cérebro é como um músculo, se eu vou na academia, eu sempre dou esse exemplo, né? Aí eu sei que é teu preferido, Débora. A Débora, no nosso curso, foi a única que voltou com o potinho cheio da gratidão, né, Débora? Que a gente deu. Então, se eu vou para uma academia e para ter músculo, eu preciso ir diariamente na academia que eu vou desenvolver aquele músculo, do braço, da perna, de onde eu quiser, eu também preciso diariamente exercitar o meu cérebro para eu desenvolver um cérebro mais positivo. Um cérebro que comece a enxergar essas coisas boas, que seja mais otimista, que me fortaleça, né? Porque a autoestima, ela tá muito ligado na comparação que a gente faz, né? De você com o outro. O quanto o outro é melhor que você. O quanto eu me espelho, o quanto eu me vejo, né, através do outro. E aí, se eu começo a enxergar essas coisas boas em mim, eu fortaleço a minha autoestima, eu melhoro a minha ansiedade, porque eu sou mais positiva, eu sou mais otimista em relação ao futuro. E aí, tudo vai. Então, eu acho que a gente tem muitas ferramentas em muitas áreas que nos ajudam demais. Então, eu falo sobre a psicologia positiva e muitas vezes incluo outros ensinamentos que eu aprendo, porque eu acho que tudo é válido. Outras pessoas falam sobre outras coisas. E eu acho que uma das características legais da psicologia positiva é que ela acolhe várias teorias, né? E a gente tem que entender como que aquilo bate com a nossa verdade, né? Pode ser que alguém esteja ouvindo aqui a live hoje e esteja achando tudo uma grande besteira. Pode ser que toque muito o teu coração, né? Então, essa é a minha verdade, é o caminho que eu faço, é o caminho que eu vejo que funciona comigo, com os meus clientes, mas existem outras ferramentas que também funcionam. A própria Jane, que está aí, veio na segunda-feira junto com a Fábio, e falou das terapias integrativas, né, das coisas que ela faz, que eu super acredito. Eu tive já uma clínica de terapia integrativa, quando eu estava lá, nessa época mesmo, que eu estava descobrindo a psicologia positiva, eu tinha essa clínica, mas eu fazia o marketing da clínica, meu ex-marido fazia reiki, aí tinha massagem, tinha um monte de coisa. Então, eu sou super fã, espiritualidade também, né, tudo que pode ajudar a expandir. E a psicologia positiva é isso, ela ajuda a você expandir o potencial que já está dentro de você, né? Coisas que você já tem. Então, dentro das forças de caráter, a semana que vem, a gente vai... Capaz, verdade, já passei por essa fase. Semana que vem, a gente vai ter, na segunda e na quarta-feira, ex-alunos... E também o Reinaldo, que é professor do Nani, e a Raquel, o professor do curso de Forças de Caráter, e a Raquel, que vai dar agora o modo de educação, meu Deus, estou enrolando a língua. A gente vai ter esses momentos para falar sobre coisas práticas das Forças de Caráter, sobre os aspectos mais importantes, o que eles quiserem trazer, eu deixei bem livre. Então, segunda-feira vai ser com o Reinaldo, com a Raquel,
Na quarta-feira vai ser com a Arlete, com a Vera e com a Emília, que são 3 alunas do curso de forças. Vai ser bem legal, estejam aqui. O que mais que eu posso falar sobre psicologia positiva? Então, alguns exercícios que eu acho legal passar. O exercício da gratidão. Como que a gente faz? Eu sei que tem 21 dias de gratidão, não sei o que de gratidão, cada um trabalha do jeito que quiser. Mas, cientificamente, o exercício que deu origem e que funcionou foi o exercício das 3 bênçãos do dia. Então, você termina teu dia, você escreve num diário, escreve à mão as 3 coisas pelas quais você é grato. Você pode ter um diário ou um pote da gratidão, alguma coisa. Porque você vai alimentando aquilo diariamente e você pode recorrer a esses escritos quando você precisar. E aí você escreve pelo que você é grato e por que você é grato por aquilo. Não é só, vou me livrar e tem que agradecer. Vou agradecer hoje a planta, o sol e eu estar descalço em casa. Não, não é se livrar. Pode ser que no começo você não acredite, você acha meio chato. Gratidão. Não precisa falar gratidão, fale agradeço, fale muito obrigada, tá? Até você se acostumar. Então, a gente, dentro da psicologia positiva, a gente tem uma expressão que é fake until you make. Então, faça, mesmo que de forma falsa, até você fazer de verdade, mais ou menos isso. Então, por mais que você não acredite no poder da gratidão, que você ache tudo uma grande besteira, ache que é modismo, faça, mesmo que de forma falsa. E para você não cair nessa tentação de, vou agradecer a plantinha, o cachorrinho que tá aqui, as coisinhas que estão aqui, você faz isso. Por que eu estou agradecendo isso? Aí vai te fazer pensar o motivo, vai te conectar com o que realmente importa, vai te conectar com o que você precisa para ter um momento assim de novo. Então esse é um dos exercícios. Super básico, super prático, super viável de você começar a fazer agora. Inclusive, quem começar a fazer agora, eu desafio vocês a começar a fazer agora o Diário da Gratidão e vir daqui uma semana, falar comigo de novo na minha live de quarta-feira que vem, me dizer como é que tá, o que tá fazendo esse exercício, o que esse exercício tá fazendo com você. Outro exercício legal. Lembra que eu falei de prestar atenção nas coisas boas, que também tem a ver com a gratidão? Tem uma pesquisadora que se chama Bárbara Fredrickson, dentro da psicologia positiva, que ela criou a teoria do Brodie and Build, que ela trabalha com as emoções positivas, que é um dos elementos do bem-estar. Eu nem falei os elementos do bem-estar para vocês. Então, já falo. Então, ter mais emoções positivas e saber trabalhar com todas as emoções é um dos elementos que é trabalhado dentro da psicologia positiva. Então, a gente acolhe, a gente recebe, a gente sabe trabalhar com as emoções, a gente tem uma inteligência emocional, mais alta, não é ignorar as emoções negativas, mas é trabalhar com elas, entendê-las, acolhê-las, mas ter mais repertório de emoções positivas. E aí, uma das coisas é isso, fazer mais do que te faz bem, para você poder despertar essas emoções positivas, para você ter efeitos no teu corpo e no teu cérebro. Então, tem um estudo que eu gosto muito de falar, que inclusive, o que a Nubia está falando aqui? É incrível como para uns isso já é rotina, né? É verdade? A gratidão, Nubinha? Eu acho que sim. E aí é isso, né? Virou rotina, ficou super fácil. Então, dentro das emoções positivas, o que eu queria falar para vocês, que eu acho que é super legal, assim, é que a gente precisa promover, né, esses momentos de felicidade, fazer mais do que nos faz bem. É importante. Cada momento, né, tem um estudo, mas ele não está conclusivo, e isso não é a realidade do estudo, mas é perto disso, que a cada emoção negativa que você tem que ter pelo menos de 3 a 5 emoções positivas no dia. Então, a cada coisa ruim que acontece, você precisa ter para você conseguir desenvolver um cérebro saudável. Então, o que você pode fazer? Tá atrapalhando muito as batidas, gente? O que você pode fazer hoje para te trazer mais bem-estar, para te trazer mais emoções positivas? A Nubinha e a Ellen, que estão aí, vão rir, né? Que vai trazer. E a gente já conversou na live da Ellen, que também
o fato de você sorrir, de você trabalhar com os músculos do sorriso, né? Com o zigomático maior também, que é aqui do olho, com o músculo daqui, você já está mandando uma mensagem para o teu cérebro dessa emoção, né? Desse sorriso. É como se você estivesse sorrindo, mesmo falso. Só que o problema é você fazer isso sempre de forma falsa e não ter a emoção e não fazer corretamente. Mas quem quiser, assista a live da Ellen Leite comigo sobre yoga do riso. Vocês vão entender melhor como eu vou falar isso aqui. Queria falar antes disso. Vocês sabiam que o pessimismo, ser pessimista é pior do que fumar um maço de cigarro por dia? Então, olha a seriedade e olha o porquê desses exercícios. O pessimismo, ele tem efeitos colaterais no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa saúde mental. Então, a gente precisa desenvolver esse cérebro mais positivo, mais otimista, estar trabalhando constantemente as nossas emoções positivas, porque a gente pode, sim, ter uma doença muito grave por conta da ranzizice, por conta da criquice, que quem viu o meu vídeo da Maria Positiva vai saber por que ela falou isso agora. Quero saber aqui, quem não conhece a Maria Positiva ainda, coloca aí não, que daí me pede no privado do que eu mando um vídeo dela para você, esse vídeo. Então, gente, trabalhar as emoções positivas é tudo de bom. Outra forma de trabalhar. Então, quando o Seligman fez lá o tratamento com os pacientes depressivos, as pessoas, às vezes, elas não conseguem, não tem força para ter esses momentos de emoção positiva, né? Não tem força para fazer o que gosta, não conseguem, né? O depressivo é assim. Gente, tá atrapalhando muito esse barulho? E aí, o que ele fez? Ele trabalha com as memórias positivas. Então, se eu não consigo trazer o positivo para minha vida agora, porque eu tô muito mal, porque eu tô sem energia, eu vou trazer as memórias, né? O que eu lembro que aconteceu de bom na minha vida. E aí é um resgate. Aí a gente passa o diário do sucesso, que ele é parecido com o diário da gratidão, mas é um diário ou uma linha que a gente faz, linha da vida, para você escrever tudo quanto é evento que você lembra que foi positivo na tua vida. Tudo, né? A Márcia está com esse exercício para fazer aí por causa da mentoria, né? Tô tão presa na live que, né? Então, coloca aí, ó, Jane, mais um exercício. Ai, que bom que você não tá ouvindo o barulho, mas tá um barulho forte. Aqui, pelo menos no meu ouvido, ainda bem que não tá aí. Oi, Carol! Mais uma aluna de mentoria. A Carol foi da mentoria 1, que legal, da Restart. E aí, o que é esse diário do sucesso? Ele é esse diário que você vai colocar todas as suas memórias positivas, tudo que você lembra que aconteceu de bom na tua vida, que você teve uma sensação boa. E isso a gente fala, pode ser andar de bicicleta, pode ser quando você fez o seu primeiro amiguinho na escola, pode ser quando você fez um gol na aula de futebol. Puta, agora eu acho que tá... Vamos mais pra cá. Pode ser muitas coisas, né? E aí você vai fazer. E você vai olhar para essas coisas e escolher. A Carol fez, né? Foi super bom, né, Carol, quando você fez. Só que não dá para parar por aí, não dá para fazer o diário e esquecer dele. Você vai alimentar esse diário com as 3 bênçãos do dia e também, né? Você pode fazer junto. Então, tudo o que foi de bom no meu dia, tudo que eu agradeço, e você pode fazer separado também, tudo que aconteceu de bom no dia. Não aconteceu nada de bom. Normal, né? Olha aí, tá aí a prova, Carol, que fez o diário de sucesso, que foi demais. Tá? Não aconteceu nada de bom no dia, né? Tem muita gente que fala, não consigo enxergar nada de bom. Aí, eu já falei esse exemplo aqui, eu tô levantando aqui, gente, porque meus peitos estão quase pulando da blusa, tá?
Já falei esse exemplo aqui para vocês, que é uma aluna no curso de Forças de Caráter, a gente fez um exercício no curso de Forças módulo 3. Puta, agora eu acho que tá insuportável o barulho, né? E elas fizeram um papo positivo, assim, para resgatar essas coisas boas do dia. E ela, no início, ela foi resistente, né? Não vejo nada. E aí, de repente, ela mudou esse olhar e começou, não, peraí, teve isso, teve aquilo. E para ela foi super bom só de fazer esses 4 minutos de exercício. Né? Ela falou, nossa, eu vi como eu estava negativa, como eu estava. Então é assim, se o nosso cérebro não está preparado para prestar atenção nessas coisas boas, elas vão passar batido. Você vai entrar no automático. Qual que é o teu automático hoje? O de muita gente está sendo Covid, né? Notícia ruim. Quando que a gente vai se livrar dessa? Quando que a gente vai sair do novo normal? Quando que não sei o quê? E a gente precisa ter, o que eu falo sempre aqui, a intenção de fazer. Eu tenho a intenção de mudar isso. Eu não quero mais ficar me alimentando dessas notícias ruins. Eu vou mudar. Então, eu vou fazer o exercício. E aí você faz. Daí você começa. E isso é transformador, né? Isso é o barulho é mais para mim. Tá, então tá ótimo. Bom, isso é um exercício, Jane, também, que é assim, você fazendo, praticando, né? Essa é uma forma de a gente mudar esses caminhos neurais. Fazendo, praticando todo dia, seguindo direitinho, né? Você vai conseguir mudar. Ah, vai ser hoje, vai ser amanhã, não sei, depende do teu ritmo, né? Depende do teu ritmo, do teu comprometimento. Mudar hábito nem sempre é fácil. Oi, Cleiton, precisamos pedalar, viu? Senti falta. Mudar hábito nem sempre é fácil, mas tem várias formas de a gente mudar hábito, que isso daria uma outra live, que eu já falei várias coisas de hábito aí, em várias lives diferentes, acho que eu vou marcar uma sobre isso. Mas eu também não consigo mudar um monte de hábito, então, assim, não é porque eu trabalho com a psicologia positiva que eu sou perfeitamente positiva, porque não, tem os meus momentos. A diferença é que quando a gente está trabalhando e desenvolvendo essas questões, trabalhando nas forças, nas emoções positivas, na gratidão e um monte de coisas assim, tem N ferramentas, não é só isso não, tá? A gente tem mais facilidade de passar pelos momentos difíceis do que uma pessoa que não está atenta a isso. A capacidade de resiliência nossa é maior. Então, a resiliência, esse olhar positivo, não vai garantir que você tenha uma vida boa e sem problemas para o resto da vida. Mas ele vai garantir, sim, que você vai sair desses problemas fortalecido, você não vai se prender aos problemas, você não vai ficar mais preso na dor, você vai passar pela dor, pelo luto, mas vai passar. Vai ter dias ruins, vai ter dias bons, mas você vai ficar mais equilibrado para lidar com essas situações. Gente, vou ter que pôr óculos, porque agora veio um monte de mensagem. Antes eu estava conseguindo. Só de acordar, vamos ver. Só de acordar já é a primeira gratidão do dia. Ótimo, ótimo. Deixa eu ver. Congelou a imagem? Acabou meu caderno da gratidão. Preciso achar outro. Adorei a ideia do diário. Jane, que bom saber que você faz o caderno da gratidão. Compre outro. Se vocês quiserem, vocês podem comprar até aquelas cadernetinhas antigas que a gente tinha para anotação, sabe? De espiral. Dá para começar assim, né? Tem aplicativo que você pode... Eu gosto dos aplicativos quando a gente não tá conseguindo fazer o diário escrito. Tem aplicativo que dá para você colocar, inclusive por voz. É importante ter o registro. Um deles é o Lojong, que é um aplicativo maravilhoso, que eu inclusive sigo eles aqui no Instagram. E você pode fazer por voz, sabe? Agradeço, e daí a voz escreve para você, sabe? Quando... Sabe, né, que eu tô falando. Então, assim, gente, não tenho que olhar para o teu dia se está tudo ruim. É o teu olhar para o teu dia que está com esse viés negativo. Porque sempre tem alguma coisa boa. E aí,
O que mais que a gente fala dentro da PP? A gente fala sobre propósito, né? A gente fala sobre resiliência, a gente fala sobre autenticidade, sobre autorresponsabilidade. Aí tem os elementos da psicologia positiva, que vai acabar a live, e eu esqueci de falar, os elementos do bem-estar. Que existem várias linhas de felicidade, né? As principais são a do Martin Seligman, que é a fonte principal, que é o pai, né? E a do Tal Ben-Shahar, que é o cara que hoje é o queridinho da PP, que é o cara que aparece mais na mídia e tal. Então, existem os elementos do bem-estar, o PERMA, V, que o V foi acoplado agora, o PERMA, e o SPIRE dentro do Tal Ben-Shahar. Rapidinho, porque daí dá outra live, tá? Não vai dar para falar agora. Quais são os elementos do bem-estar segundo Martin Seligman? Agora, quem falou do livro Felicidade Autêntica, ele não está completo, tá no livro Florescer. Emoções positivas, engajamento, significado e propósito, relacionamentos, mudei a ordem aqui, e realização. Trabalhar dentro desses 5 elementos promove a felicidade e o bem-estar. Quais são os elementos do SPIRE, do Tal Ben-Shahar, que são muito parecidos? O espiritual, que ele traz o significado e propósito. As emoções, o físico, né? Então, o físico, ele entrou no PERMA como vitalidade, ficou PERMA V. SPIRE, o intelectual, que também entra no engajamento do PERMA, né? Que você trabalhar com conhecimento, para ter mais, se conhecer e ler e aprender, né? Trabalhar esse aprendizado, a curiosidade. Os relacionamentos, que é o mesmo, e as emoções. Então, são os elementos que precisam ser trabalhados e a gente vai precisar fazer outra live sobre isso. Deixa eu ler aqui. Eu vou fazer outra. Nubinha, tem uma música tão linda, Maria Gabriela. Eu agradeço. Vê se eu acho essa música aqui da Maria Gabriela. Peraí. Então, gente, felicidade, psicologia positiva, eu não falei metade do que eu poderia falar sobre a PP, tá? Eu tô falando os elementos básicos aí para vocês conhecerem. E se vocês quiserem aprender mais, tem aí o curso de forças de caráter, que vai começar no sábado que vem, dia 1º de agosto, que tá muito legal. Quem fez e tá aqui na live pode falar que gostou aí, porque eu sei que vocês gostaram. Tá muito legal. E o primeiro módulo, você não precisa fazer todos, você pode fazer só um para ver como é que é, de repente você faz outros. Primeiro módulo, você paga a tua inscrição e ganha outra. Então você pode até dividir com alguém, tá? Eu vou ver se eu acho a música aqui pra gente terminar a live. Eu agradeço. Vamos lá. E daí o link tá na bio. Ó. Vale super a pena o curso. Legal, Márcia. Obrigada. Só tem do Paulo Coração, eu agradeço. Maria Gabriela. Vamos lá. Terminando a live hoje com a dica da Nubinha, da Maria Gabriela. É essa? Estão ouvindo? Ai, que delícia! Vamos dançar aí em casa, acordar bem, se esticar, já começar cheia de emoções positivas. Ai, que linda! Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo quanto você os tem para parar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento.
bom, gente. Que linda! Amei, amei, amei. Eu acho que alguém tinha me passado essa música uma vez. Eu acho que eu já tinha ouvido. Mas agora eu tô ouvindo mesmo, sabe? Valeu, Nubinha, pela contribuição. Ó, eu agradeço muito. Hoje essa live vai pro meu caderno da gratidão, como todas que eu faço. Um beijo grande para vocês. Segunda e quarta que vem, live sobre as forças de caráter com os alunos que participaram do curso e professores. Beijo grande. Valeu.